antes do grande momento, eu vou reforçar aqui logo no começo. Nós vamos conversar sobre esta cena que foi vazada com um spoiler. Então, a partir de agora é por sua conta e risco e depois não vem. Ai, vocês deram spoiler, tá bom? Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera? Tudo beleza? Cara, eu tentei evitar e eu já vou avisar aqui. Estou muito bravo com o senhor Gigante Richard. Muito bravo, tá? Porque ele que mandou esse spoiler no grupo do Esquadrão Nerdola. Estou evitando o Twitter pra não ter, porque agora vai começar a aparecer um monte de cortezinhos. Um monte. Isso já é normal na internet. E aí o Giga mandou no grupo, né? E eu acabei clicando. Tudo bem, cliquei. Depois que cliquei, um monte, mas assim, não foram poucos, foram muitos de vocês que assistem a Linhagem Geek mandando no meu Instagram pessoal esta cena do Superman com o Lex Luthor. Beleza, então assisti. Eu vou falar que eu me emocionei, velho. Caraca, que chegada, hein? Que chegada, que cena. E ali eu vi o Superman e o Lex Luthor. E depois dessa cena, eu posso dizer pra vocês, temos um grande Lex Luthor. Porque o Superman a gente já tem comentado bastante. Mas aqui, essa cena, o Lex Luthor pra mim do Nicholas Hoult, ele tem um potencial pra se destacar como um grande vilão espetacular. Então vamos conversar sobre esta cena no vídeo de hoje. Eu também tentei evitar, mas por causa do Giga. Grande Giga. Eu também fui impactado, mas tudo bem, já tava aparecendo bastante no Twitter. E começou, né? O James Gunn vazou essa ceninha pra dar uma esquentada na galera. E não tenho a menor dúvida que é uma cena do Lex Luthor. É uma cena pro Lex Luthor aparecer. E foi interessante ver o Lex Luthor ali sem o menor medo do Superman, né? Encarando o Superman. E nós precisamos de um grande vilão, né? O Lex Luthor. Temos várias histórias do Lex Luthor com o Superman. Mas aqui a gente parece... Alguns estão falando que ele pode superar o Lex Luthor clássico. O Lex Luthor do Christopher Reeve. Vamos ver aqui, Gene Hackman, né? Gene Hackman. Vamos ver se vai ser, mas gostei. Eu confesso que eu vi a cena sem áudio. Igual alguns assistem aos nossos vídeos, né? Porque eu tava no programa ao vivo. Geralmente as coisas da Linhagem Geek, elas começam... áudios pra mim são mandados a partir de 12:01, quando começa o pânico. Então, mas nesse caso ali eu vi sem áudio mesmo pra não ter nenhum impacto... Pra esquecer, semana que vem eu já vou esquecer dessa cena, mas realmente é de chamar atenção e teremos o confronto, né? Como já tivemos em foto, o confronto do Superman já com o Lex Luthor, um confronto verbal primeiramente. Vamos ver o que o Lex Luthor está tramando. Então já podemos cravar aqui que Lex Luthor sequestrará Krypto. Temos muitas teorias pra conversar. Antes disso, galera, se você é novo, se inscreva aqui no canal, dê seu like, ative o seu sininho, C, curte, comenta e compartilha e vem pra linhagem mais famosa do Brasil. E vamos falar daquele nosso parceiro que entende tudo sobre liberdade financeira. Vamos falar sobre o Renda Máxima. Você já pensou em ter acesso às mesmas estratégias usadas por milionários e clientes de alta renda para organizar a vida financeira e investir com segurança? O Renda Máxima é uma consultoria de investimentos com registro no Banco Central e criou o Checkup Financeiro 1.0, um programa completo que transforma a maneira como você lida com o dinheiro, mesmo que esteja começando do zero. O criador do programa, Diego Guimarães, esteve presente aqui nos estúdios da Linhagem Geek, conversando com a gente, junto com o João e com o Rodrigo, apresentou o Renda Máxima e mostrou que manja muito sobre esta parte, sobre esta área. Ele tem mais de 20 anos de experiência e tem muito conhecimento no segmento alta renda e no segmento private.
E este é um dos principais diferenciais do Renda Máxima. E para quem que é o check-up financeiro? Para quem quer assumir o controle do próprio futuro financeiro com clareza, acesso e liberdade. É ideal para profissionais liberais, autônomos, investidores e famílias que desejam tomar decisões com segurança, sem serem reféns de bancos, modismos ou conflitos de interesse. Se você quer segurança, liberdade e estratégia, clica no primeiro comentário fixado ou no link na descrição e saiba mais sobre o Renda Máxima. Vamos lá, galera! Faltam exatamente 2 semanas para que Superman estreie nos cinemas. O filme carrega em si uma expectativa muito boa e, sobretudo, a esperança dos fãs de finalmente conseguirem ver um filme que seja à altura, não só do Superman clássico de Christopher Reeve, mas também do que representa este herói nos quadrinhos, animações e também no mundo inteiro. Além disso, o novo filme do Superman vai marcar o início de um novo universo compartilhado da DC, que até o momento tem expectativas muito boas dos fãs e do público em geral, menos da galera que não gosta da linhagem geek, da galera fã do Snyder e da galera fã do Henry Cavill. Esses 3 públicos, eles já odiaram o Superman. Eles já odiaram. E eu faço questão novamente de frisar aqui. A linhagem geek, ela não é um canal específico da DC, específico da Marvel. A linhagem geek é um canal generalista. A gente gosta de super-heróis, a gente gosta de cinema, a gente gosta de polêmicas, a gente fala sobre muitas coisas, novelas. O André tá assistindo Vale Tudo da década de 80, que coisa incrível. É. Então a gente fala de muitos assuntos aqui. Só de Superman, se você colocar linhagem geek no campo de busca e escrever linhagem geek Superman, foram mais de 103 vídeos falando sobre este super-herói. Por que a gente tá tão empolgado pra esse filme? Porque é o Superman. Quantos vídeos a gente falou de Cavaleiro da Lua? Quantos vídeos a gente falou do Besouro Azul? Quantos vídeos a gente falou do Aquaman? E o Aquaman eu considero até um cabeça de chave, mas a gente tá falando do supremo cabeça de chave. Do herói dos heróis. Então não é à toa que a gente tá nutrindo expectativas e tá torcendo pra esse acerto. Porque é o Superman, tá? Não, é porque, cara, aqui a gente não tem lado nenhum, né? Quando se trata da obra. Eu não quero que nenhum filme... Porque assim, vamos deixar claro isso aqui. Tudo bem você ser woke e ser contra a gente, tá? Não tem problema nenhum. Só que o woke... ele não está interessado na obra do entretenimento, no personagem, na qualidade. Ele está interessado na política. Você pode não querer admitir isso agora, mas conforme você estiver ali nos seus grupos, aí você vai entender que o woke é a invasão do teu pessoal, do teu gosto pessoal. Você vende a tua personalidade para a política. Certo? O woke de verdade é isso. Agora, se você não sabia dessa informação e age dessa forma, é o clássico idiota útil, né? Porque assim, eu não vou torcer contra o filme do Leonardo DiCaprio porque ele não vota, não tem a mesma ideologia que eu. Eu não vou torcer contra o Wagner Moura quando eu vou assistir o filme. Eu quero que todos os filmes que eu vá assistir eles sejam bons. Ponto final. Eu não vou torcer contra o James Gunn porque ele votou não sei em quem. Não vou torcer contra a Marvel porque metade dos Vingadores fizeram aquela chamada de vídeo com a Kamala. Eu não vou torcer contra. Porque isso aí não tem absolutamente nada a ver. Isso é a opinião de uma ideologia da pessoa física. Então não tem sentido nenhum eu atribuir... Mas, o woke, ele é isso. Ele é isso. E a gente tem como exemplo... O woke é o que torce contra o Brasil por causa do Neymar. Exato. Você tem... Porque o Neymar votou errado. É. Então, o woke, ele é isso. Ele, antes de tomar a decisão dele, ele precisa ver se aquela pessoa... Ou aquela obra que ele tá defendendo... partilha da mesma posição política que a dele. Senão, ele vai ser contra. Aí ele vai usar um monte de desculpa. Né? Vai falar que, né... Ah, não, é por causa disso e disso. Ou como tá, é muito interessante essa partezinha aqui, né? De chamar os caras da direita de que não gostam de Israel. Mas quem tá sempre do lado de Israel é o pessoal de direita e os governos de direita.
e aí coloca uma bandeirinha ali da Palestina pra maquiar algo a mais, será, né? Pra dar uma maquiada, pra não ficar tão feio, pra colocar o que realmente essa pessoa tá apoiando, certo? Quem pegou, pegou. Então, não faz o menor sentido eu ficar torcendo contra por conta da ideologia, da obra, do diretor, do ator ou da atriz. Isso não interessa. Acontece que o woke é dessa forma. Inclusive, a própria linhagem tá bugando alguns wokes aí. Fala assim, eu tô concordando com a linhagem geek, eles estão torcendo pro Superman. O Zack Snyder já foi. Tá dando uma bugada. E aí, o cara, ele não vê, tipo, não tem problema, eles estão certos, sabe? Nesse ponto, eu acho que eles estão certos. Não tem essa leveza. Meu Deus, eu tô concordando com a linhagem geek. Qualquer pessoa que sentar aqui e trocar uma ideia com a gente vai concordar com muita coisa. Né? Porque eles veem política em tudo. Mas eu e o Gabriel, a gente gosta de churrasco, tem comida, tem esporte, tem entretenimento, tem anime, tem passeio, tem esporte, tem natação. Então, assim, é mais fácil você concordar. É que o cara pinta a gente como um adversário político em tudo. Então, se ele fica envergonhado em concordar, que é uma coisa super normal. Você não vai discordar. Você vai discordar muito de você mesmo durante a vida. Então, esse Superman, ele trouxe uma coisa novíssima pra mim, que foi essa galera torcendo contra o bilhão do Superman por nossa causa. Exatamente, cara. Caraca! O cara tá assim, esse filme, ele tem o pôster do Superman no quarto dele. Isso. Mas ele fala, esse filme não pode bater bilhão por causa da linhagem geek. Cara, isso é muito impressionante, cara. Isso é impressionante. E só pra lembrar, tá, galera? Porque a gente gosta pouco do Superman, a gente vai fazer um super evento no dia 8 de julho. Tá chegando. Vamos fazer um programa fantástico, Esquadrão Nerdola começando às 6. Vamos até às 8h15. A gente vai assistir o filme, volta e entra numa super live madrugada adentro com o Esquadrão Nerdola e vários canais nerdolas presenciais aqui nos estúdios da Linhagem TV. Incrível este movimento que a Linhagem Geek está fazendo em prol do quê? Em prol do Superman. É Superman, tá bom? Nesse exemplo que eu tava dando, eu lembrei do Di Lopes. Um abraço pro Di Lopes. É um cara, como é que é a história? Ele falou que ele não quer ficar dependendo do Neymar. Ele prefere ser rebaixado a ficar dependendo do Neymar. E o cara é santista. Falei, como é que pode uma coisa dessa? É que o Neymar não votou certo. É isso aí. E a gente sabe que no esporte nós temos isso aqui também. De você torcer contra o atleta ou o técnico porque ele votou na pessoa errada, né? Tem aí várias notícias lá, né? O Vini Júnior caiu de produção por causa do Neymar. É inacreditável, mas nós temos isso também. Nos quadrinhos aqui, nos filmes é a mesma coisa. Exatamente. Mas vamos lá, olha aqui, ó. Pra esquentar, no programa Jimmy Kimmel, uma cena onde o Superman invade o escritório do Lex Luthor quebrando a parede foi divulgada. Contudo, não é isso que é mais importante, mas sim o diálogo. Então vamos à cena. Primeiro momento, Superman explodindo a porta. Bah! Ele entra aqui armado mesmo, com aquele dorsal destacado. Dá pra ver que o bicho tá largo. Mesmo tá remando aberto aqui, ó. Remando até a falha concêntrica. Estourando o romboide e o dorsal redondo maior. E aí, ó, puxando aqui, ele entra fortão. Joga. O chiclete quase caiu. Joga a mesa do Lex Luthor. E aí tem uma cena, essa cena é bem legal. E aí depois que ele explode, o cara que tá conversando com o Lex Luthor cai no chão. O Superman chega grandaço. Ele joga a mesa do Lex Luthor longe. E o melhor de tudo, tá? O Lex Luthor, ele não se mexe. Ele fica tranquilaço. Ele fica tranquilaço. Aí é o detalhe do vilão tranquilo.
do vilão sereno. A gente vê bastante esse tipo de vilão nos animes. Exatamente. Nos animes. O Superman encara o Lex Luthor, e aí o Lex Luthor levanta e a gente tem aquela encarada UFC. Essa encarada UFC é muito boa. Plano perfil, acima do peitoral, enquadramento perfeito, Nicholas Hoult e David Corenswet, um de frente pro outro. E aí, o Superman pergunta, né? Onde está o cachorro? O Lex Luthor finge que não tá entendendo nada. Cachorro? O Superman, novamente. O cachorro, Luthor. Você pegou o cachorro. Nesse momento, Lex e Eve tá filmando. Tudo bem, Eve, deixe-nos a sós. Aí o Superman arromba. Nessa aí ele já tinha mandado a mesa embora. O Lex Luthor, eu não faço a menor ideia do que você está falando. Aí o Superman retruca com a voz baixa. It's just a dog. Pegou aqui o método B-Way. Aí o Lex Luthor dá um gole no café e fala: eu não sei de que você tá falando, não sei que cachorro é esse. E aí ele dá o gole. Quando ele dá o gole no café, ele fala: um cachorro feio de capa. E aí o Superman fala: o que você disse? E aí o que termina. disse, é o famoso que disse. É uma cena muito rápida. Quer ver quantos segundos tem a cena? Tem... Deve ter uns 20 segundos, 30 segundos. 15... uma cena bem rápida, mas essa cena você já consegue enxergar através do que está sendo mostrado, fazendo uma avaliação simbólica factual. 36 segundos, simbólica factual do quê? Do nível de vilania que a gente vai ter do Lex Luthor e do nível de confiança que ele vai ter em relação ao Superman, tá? Ele não demonstra medo, até o Superman que quebra, né, a linha de visão. Na hora que o Lex Luthor, ele responde, o Lex Luthor tá o tempo todo olhando nos olhos do Superman e o Superman até olha pro chão. Por quê? Porque é o Lex Luthor que tá na frente da situação. Ele tá com o Krypto sequestrado. Então o Lex Luthor sequestrou o Krypto, provavelmente naquela invasão que ele faz com a engenheira e o Ultraman na Fortaleza da Solidão, que o Krypto tem um confronto ali com a engenheira. Ainda não sabemos como que vai ser isso. Provavelmente o Krypto deve ser levado junto com o Superman para aquela prisão aonde tá o Metamorfo, aquela prisão de vidro. O Krypto deve estar ali preso também. Talvez eles possam ter usado a Kryptonita do Metamorfo pra prender o Krypto, não sei. Isso a gente só vai saber no dia 8 de julho, mas é uma cena que você consegue ver principalmente a essência da rivalidade entre o bem e o mal, entre o Superman, o maior herói da história, e o Lex Luthor, que é um dos principais vilões da história dos super-heróis. É muito boa, a cena é muito boa, os atores estão ótimos. E aqui a gente tem uma situação que o James Gunn foi esperto. No caso do sequestro do Krypto, todo mundo hoje tem um pet, um cachorrinho. E para as crianças, isso também é muito bom. Você ter pro público infantil que o Krypto é destinado também pro público infantil. A gente não pode menosprezar essa faixa etária. Então, o James Gunn foi bem esperto. O sequestro de um cachorro abala desde a criança até o adulto. Eu acho que qualquer um chegaria minimamente igual o Superman naquele momento, se o Lex Luthor... Eu acho que... E aí é a diferença do Superman, né? Provavelmente outro chegaria em outro estilo, muito mais violento. Mas aí que vai estar o Superman, e a gente tem um destaque muito grande pro Lex Luthor, que é um vilão que a gente espera bastante, que depois do Gene Hackman foi difícil, né? Foi difícil ter alguém... Apesar de eu gostar do Kevin Spacey, eu gosto do Kevin Spacey, só que é outro estilo, né? E muita coisa dali acabou não funcionando daquele filme. E eu nem vou falar do Lex Luthor do Zack Snyder, tá? Pra você ficar bem feliz. Fã incondicional do Zack Snyder. Mas gostei da cena. James Gunn tá requentando ali, tá colocando um temperinho. Uma semana que vem deve lançar outra coisinha pra... O hype tá nas alturas, mas eu acredito assim, muita gente gostou desse corte. É o James Gunn fazendo marketing, falando apenas do filme Superman e mostrando apenas o filme Superman.
Ansioso, tá chegando. Ó, o Superman, é legal que quando ele chega, né, até a moça, a secretária, fala assim, não, eu tentei impedir ele e tal. O Superman deve ter chegado na educação. Do Ele jeito deve que é ter o chegado Superman. assim, ó, você pode, por favor, chamar o Lex Luthor aqui? E ela fala, não vou chamar. Então tá bom, então eu vou na marra, né? Vou na marra. Eu gostei bastante dessa cena, tá? Gostei, então assim, só aumenta aí as nossas expectativas. Quero que vocês coloquem aí nos comentários a percepção de vocês sobre a cena. E tá chegando a hora, galera. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.